Programa Educação Mediúnica é produzido na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, na cidade de Salvador, Bahia, e transmitido ao vivo pelo site da Rádio FEEB, uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia. Este programa tem por objetivo abordar temas relacionados à mediunidade, dentro de uma proposta de consciência, amadurecimento e enriquecimento para o médium. Abordaremos hoje o tema Vidência e Clarevidência. E hoje nós vamos contar com o conceito e a abertura de clarevidência. Bem, como nós estamos fazendo alguns programas, nós estamos trabalhando, né, cada tipo de faculdade mediúnica, e hoje nós vamos falar da vidência e clarevidência. Então, o que é a clarevidência? É a faculdade pelo qual a pessoa vê espíritos com grande clareza, né? Em alguns casos as pessoas veem o espírito como se tivesse materializado. Outros veem apenas vultos. Então, independente do grau, né, da vidência, este é o conceito. E como é que se dá esse processo? Então, alguns médiuns que veem espíritos, outros até ouvem, né, além de ver, ainda ouvem, eles vêm através da mente, que funciona como um filtro, como um prisma, que reflete diversamente quadros, impressões, ideias e sentimentos daquelas entidades ou daquela visão, né, do plano espiritual. Então, a nossa mente ela serve como uma antena a captar essas percepções, né? E aí, através dela, o médium pode ver ou até mesmo ouvir, né, e conhecer a partir dos sentimentos e dos limites vibratórios, que vai além do que são refletidos com a luz, que é o processo da nossa visão, né, a nossa percepção, que é ligado aos fatores do próprio sentido, né? Do próprio sentido. E aí, tem uma frase aqui que é bem interessante: de olhos bem fechados. Por quê? Porque essa visão do plano invisível, ela muitas vezes não depende dos nossos olhos. A gente pode ver tanto com os olhos abertos, quanto com os olhos fechados. Então é por isso que a imagem, ela vem pela mente, ela não vem pelos olhos propriamente dito. Alguns dizem que é uma dupla vista, é como se fosse uma outra visão. Por quê? Porque quem vê, na verdade, não é o nosso corpo, quem vê é o nosso espírito, é uma visão espiritual, né? Então quem vê é o nosso espírito. Em outros casos, essa evidência também se dá pelo sono, né? Que a alma, ao se libertar, ao dormir, ela passa a vivenciar, ver, ouvir situações, realidades ou espíritos desencarnados de forma tão viva, né, tão detalhada, né, aquela história, aquela coisa, que e também é independente dos órgãos auditivos e visuais. Isso também nos coloca que o próprio Kardec diz que os cegos também têm vidências. Sim. Porque se independe da visão, eles também têm essa faculdade da vidência. Então, conforme explica Kardec, na dupla vista se vê com os olhos fechados ou abertos. Por isso, pode-se concluir também que cegos também veem espíritos, foi o que eu acabei de dizer. Comumente, né, a gente vê as pessoas falando assim: me veio aquela imagem perfeita na mente. E muitas vezes essa imagem que se forma em nosso mental está retratando, né, um momento de evidência ou clarividência. A mesma coisa no sono, né? Quando a gente está dormindo, o corpo físico dorme, o nosso espírito em desdobramento, ele tem contato direto com outros espíritos. E ao retornar ao corpo físico, né, no acordar, a gente carrega aquela lembrança, né, lembrança viva daquilo que realmente a gente encontrou durante o sono. Muitas vezes o mundo espiritual, ele
quando nós estamos dormindo, o corpo fica emancipado, o sono, durante o sono, e com isso há essa linguagem, há essa forma de comunicação. Sim, interação. E muitas vezes eles precisam nos mandar, enviar algumas mensagens. Então, através dos nossos ditos sonhos, que não são sonhos, mas são visão espiritual durante o sono, nós podemos entrar em contato com esses espíritos e perfeitamente podemos observar o que precisamos saber, porque mais tarde poderá vir a acontecer. Então é uma linguagem figurativa, digamos, mas que nos dá um alerta da possibilidade que algo pode vir a acontecer. Ou então que já aconteceu, porque muitas vezes em nosso sono temos contato com a realidade de vida passada, onde muitas coisas da vida presente se explicam, né, por essa revelação. Então, claro que tem que ter uma finalidade maior, né, a propósito, pela espiritualidade, para que realmente algo do passado seja revelado. Não é algo comum de acontecer, não é. E sem uma finalidade maior, um propósito maior para que aquilo seja revelado, isso também não acontece. Geralmente tem um porquê de existir. Isso modifica-se de um médium para outro. Cada um tem a sua forma, a sua maneira de perceber. É o ponto de vista, né? Sim. E com isso nós vamos observando e vamos tomando nota e vamos cada vez mais nos aprimorando nesta linguagem desse intercâmbio com o mundo espiritual. E por quê? Então, é uma educação que aos poucos o médium vai cada vez mais tomando conhecimento, se envolvendo. E por que acontece essa diferença de interpretações, vamos dizer assim, de um médium para outro, da mesma visão, da mesma situação? E aí, Peralva, né, que é um escritor, ele trouxe que dizendo que os médiuns presentes no local fechado, por exemplo, ou em qualquer outro, podem ver ou ouvir diferentemente quando de ocorrência supranormal. Então, cada um pode ver, como o Odete acabou de falar, de forma diferente a mesma coisa. Isso depende do estado mental de cada um, né, do seu equilíbrio mental, do seu equilíbrio emocional, como é que eles estão ali. E a diferença de perspectivas de cada um, porque o plano espiritual ele é uma quarta dimensão e nós, na nossa vivência carnal, nós vemos em 3D, nós vemos em 3 dimensões. E essa diferença de interpretações da quarta dimensão para a terceira dimensão, muitas vezes cada pessoa vê de uma forma diferente. Isso. É como se tivesse um objeto e aquele objeto fosse visto de diversos ângulos por diversas pessoas, mas é o mesmo objeto. Porque a interpretação da visão, ela tem uma interferência mímica. Sim, médium, sim. Né? Isso é muito importante. Passa pelo cérebro do médium. Então, é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de raciocinar o problema e a nossa forma de ver a situação como um todo. Então, tem a interferência mímica nessa revelação, até que isso venha à tona. Né? E também tem a questão do esclarecimento do médium, né? Tem médios que não tem o intelecto desenvolvido ou desenvolvido para a finalidade da faculdade. Então, assim, isso. Então, ele às vezes vê a situação, mas por falta de conhecimento ele não interpreta e não consegue trazer aquilo para a sua vivência. Então, é como se ele ignorasse. Às vezes é como um exemplo, você está passando pela rua, vê uma pessoa conhecida e você não vê aquela pessoa. Aquela pessoa às vezes ainda faz, só falta pular na sua frente e você passa, e aí depois a pessoa liga para você e fala assim, você passou por mim, não me cumprimentou. Então você não viu a pessoa. É a mesma coisa com relação à espiritualidade. Às vezes as pessoas veem determinadas imagens, determinadas situações, mas por falta dessa ligação, dessa sintonia, ou por falta de esclarecimento mesmo, ela não percebe e aí passa adiante. Ignora a mensagem. É a verdade de cada um.
é a busca que cada um pede à espiritualidade, pede ao Deus maior. Então, cada um neste mundo tem a sua missão, tem seus objetivos. Então, ele vai, através do sonho, através da sua mediunidade mais ou menos desenvolvida, ele vai receber, captar essas mensagens e vai fazer com que haja mais progresso, haja mais evolução aqui no plano material. Então, como é que se procede essa questão da evidência? Então, tem a evidência do ambiente ou de um local, né, onde o médium ele pode ter uma visão do próprio local onde ele está. Por exemplo, ele consegue ver detalhes de uma gaveta fechada, por exemplo, no ambiente onde ele está, objetos que estão dentro da gaveta. Alguns médios, eles podem chegar ao ponto até de ler o conteúdo de uma carta que está fechada, sem precisar abrir a carta. É como se ele tivesse uma imagem plasmada daquela escrita e consegue vivenciar. Como ele também pode ter visões de ambientes mais distantes, inclusive tem outros planetas, né? Enfim, ele tem essa visão além do que a gente está vendo aqui na nossa percepção mais próxima. Então, a questão da evidência de ambientes no local é ligada a isso. Então, como é que se dá a clarividência simples, né? Como eles chamam aqui alguns autores? Né? É a percepção do que está no raio de visão daquele médium. Ou seja, o que a luz está mostrando e, enfim, isso é captado de uma forma multissensorial pelo espírito do médium. Então, ele pode perceber o que ocorre no cômodo próximo ou, quando mais desenvolvido, ler o conteúdo da carta fechada, como eu acabei de dizer. Pode-se ver o funcionamento dos órgãos e as cores das auras das pessoas, por exemplo, também. É como se fosse um raio-x. Ele consegue ver como é que está a questão física do paciente ou da pessoa do qual ele está atendendo ou procurando ajudar, como também ver a questão da aura, que reflete a questão emocional, né? Muitas vezes ligada à questão emocional. E aí vem um outro ponto que nós citamos aqui também, que é a questão da evidência, da clarividência por desdobramento, em que o médium, nesse processo de desdobramento, ele viaja astralmente para o local onde está sendo o alvo do tratamento, e ali ele tem as percepções, seja do ambiente onde a pessoa está, seja da própria pessoa, propriamente dita, das entidades que estão no campo daquela pessoa, e também da situação... na apometria, né? Isso. É exatamente como se age na apometria. Então, esse desdobramento através da viagem astral, a pessoa tem uma visão muito mais ampla, né, da situação, porque ela pode perceber todas essas características que estão ligadas muitas vezes a um problema que a pessoa tem e nem sabe por quê. Então, às vezes, o médium ele consegue ver a questão do psiquismo da pessoa, ver, como falei, a questão da influência espiritual, ou até a forma como a pessoa está conduzindo, né, a vida, as condutas da pessoa. A apometria, ela é muito interessante para a gente falar dessa questão da clarividência, porque a apometria é exatamente a visita espiritual à distância. Então, isso é feito realmente pelo desdobramento do médium, né, em benefício de alguém ou de uma determinada situação em que se necessite desse atendimento. E para isso é muito importante essa capacidade de ver, de sentir, de ouvir, para poder o médium conseguir identificar e captar as energias que estão em torno daquela pessoa que está sendo assistida. Muito importante. Em outros casos, né, o médium ele tem uma visão como se fosse um tubo astral ou uma luneta astral, vamos dizer assim, em que ele consegue, a partir daquele curto espaço, né, entre a percepção dele, ver lugares muito mais distantes, né, sejam até outros planetas, como eu citei mais cedo. Então é como se fosse um telescópio. Outros médios utilizam inclusive bola de cristal,
em que ele utiliza o ponto de partida da sua percepção, aquele globo de cristal, né? Então também é uma forma de evidência, que a gente ouve muito charlatanismo, né, com relação a essa bola de cristal. E não é a prática, né? Não é a prática kardecista. Não é a prática kardecista. Né? Mas muitos na atuação de sua mediunidade realmente utilizam esse tipo de ferramenta, né? Então, os autores nos alertam que poucas pessoas têm conhecimentos suficientes que os habilita às incursões astrais conscientes. Então, muitas vezes é inconsciente, no sono é que tem essa viagem e muitas vezes traz essas percepções, mas conscientemente poucos são os médios que se desligam e conseguem fazer essa projeção. Então precisa de um desenvolvimento mediúnico muito grande para conseguir isso. Ou seja, um preparo muito intenso. E aí vem as vidências, né, como a gente colocou aqui, da questão do tempo, que tem a ver com o passado, o presente de cada atendido. E Odete vai colocar para a gente. No ângulo de tempo, ou seja, em um momento, entre dois ciclos de tempo, o olhar do médium, ele pode abranger o que já foi e o que ainda vai ser. A vidência, ela vê cenas, o vidente ele vê cenas que representam fatos a ocorrer ou ocorridos há outros tempos. No meu entender, eu gosto mais e tenho mais esse dom, digamos assim, de observar algo que ainda vai ocorrer. Então, por isso, eu tenho aquele velho costume. Quando à noite eu chego a ver algo ou sonhar, como se diz, algo interessante, que aquilo para mim é mais do que um sonho, eu pego a caneta e escrevo detalhadamente tudo que foi feito, tudo que foi visto. Essa é uma dica para você exercitar esse tipo de mediunidade, né, que se manifesta durante o sono. Agora, essa dica também pode ser dada para a vidência pura e simples, sem estar dormindo, acordado. Porque é uma forma da gente registrar e passar a conhecer, né, as minúcias que envolvem aquele tipo de faculdade mediúnica. E ocorre mais, que naquele momento você está vendo detalhadamente algo que logo depois você esquece, passou. Então, se você não registra, você depois vai realmente esquecer e quando algo ocorrer, você diz, poxa, eu esqueci, eu nem lembrava mais. Então, nós precisamos fazer esse exercício para compreender o que o mundo espiritual está me intuindo a eu pensar, raciocinar. Talvez eu possa fazer de uma forma melhor. Para isso nós temos a mediunidade, para nós nos melhorarmos. Então eu posso fazer de uma forma melhor, ir para um caminho melhor e não cair em coisas rotineiras e passar despercebido. E a ferramenta, a vidência também é uma ferramenta que auxilia o trabalho do médium, né? Porque permite que ele veja coisas que outros médiuns não conseguem ver. Né, tem percepções que complementem o tratamento, complementem o trabalho daquele paciente, daquele assistido. Então é uma ferramenta a mais, que o médium tem que ter todo o cuidado e responsabilidade de utilizá-la. Sim. Então diz, ele tem acesso aos registros da eternidade que se mostram a ele como uma fita cinematográfica. Assim, tem a visão nítida dos acontecimentos passados e futuros. Os fatos relacionados com a vida dos indivíduos ou das coletividades gravam-se indelevelmente em registros. Esses registros são etéreos e são arquivados em lugares ou repartições apropriadas no espaço, sob a guarda das entidades responsáveis em certos casos. Podem ser consultados ou revelados a espíritos interessados na rememoração do passado. Esse quem diz é Armand, 1992,
foi citado por Brandt. citado. Então, essa é uma forma que nós temos que valorizar a mediunidade. A mediunidade, ela se expressa no médium de diversas formas. Basta que a gente compreenda, atenta, porque é uma missão. Se foi dada, se Deus permitiu que assim acontecesse, é para que seja para o nosso bem e para o bem de outros. Tem uma coisa importante aqui que a gente precisa, vamos dizer assim, chamar a atenção. A vidência, a clarividência, é um tipo de mediunidade que muitas vezes deixa o médium confuso. Confuso emocionalmente, confuso psicologicamente. E muitas vezes, pela falta de conhecimento, de preparo do médium, estudo da doutrina, né? Porque é importante a gente conhecer aquilo que a gente vivencia na prática, para que a gente tenha domínio sobre aquela situação. Então, muitas vezes, essas faculdades da vidência, da clarividência, causam desequilíbrio, né, no próprio médium, exatamente porque simplesmente se começa pela prática, né? A faculdade muitas vezes vem pronta, o médium exerce essas faculdades sem a consciência do acontecimento do fato. Então é importante que se desenvolva essa consciência mediúnica mesmo, né? Da mediunidade, daquilo que ele precisa saber para exercer essa faculdade com segurança, no equilíbrio, né? Na razão. Isso é muito importante. Então aí está a responsabilidade do médium de estar sempre estudando e ao mesmo tempo tentar levar pela razão. Será que isso realmente... raciocinar a prática, claro, né? Será que isso realmente vai me fazer bem? Será que é algo que Deus está aqui me orientando para que eu possa fazer ainda melhor? E quando também os seus guias, eles sentirem que você está pronto para continuar por si mesmo, então você terá permissão para acessar os seus registros. Ou seja, às vezes você ainda não está pronto para saber tudo. Então, à medida que você vai amadurecendo, desenvolvendo, se educando quanto à sua mediunidade, você vai então adentrando cada vez mais um pouquinho em algo. Por isso, é feito de uma forma branda, através de sonhos, através de alguns flashes que você vê ou você ouve. Então, você vai se apropriando do que é necessário para o aprimoramento. Então, quando o médium clarividente ele tem uma visão do passado, ele chama-se de visão rememorativa. E quando tem a visão do futuro, é uma visão profética. Né? Exato. Porque pode acontecer, pode não acontecer. Com certeza. Né? E aí vai a responsabilidade de você não ficar por aí falando tudo que você viu, tudo que você ouviu. A gente tem que ser a razão tem que ir em primeiro lugar. Quanto à clarividência do passado, o médium ele vê algo muito distante no passado. No entanto, os registros acásticos que estão num plano muito mais elevado, essa biblioteca das vivências espirituais, né? Os registros acásicos são refletidos no astral, como se fossem nuvens refletindo no lago. O observador, então, ele vê a duplicação, mesmo sem poder ter acesso à origem. Assim como o lago apresenta oscilações que perturbam a perfeição da imagem, o mesmo ocorre com a luz astral. E aí tem ligação com todos aqueles fatores que nós listamos aqui, a questão do equilíbrio emocional do médium, sim, a evolução intelectual. Então todas essas ondas que distorcem a imagem da vidência estão relacionadas a isso, que é o que ele fala aqui dessa perturbação da perfeição da imagem.
também tem ligado com A capacidade de discernir. discernir. E quanto à clarividência do futuro, nós temos um autor chamado Blanchard. Sim. Na luz astral, ele diz que na luz astral se encontram débeis e imperfeitos reflexos das operações da grande lei de causa e efeito, ou antes, as sombras impressas com antecipação à chegada dos sucessos. Então, assim, são aquelas teorias das diversas realidades, né? Porque de uma decisão ou outra decisão você pode direcionar vários futuros, a várias verdades. Então, é por isso que ele coloca ali que é ligado às operações da lei de causa e efeito. A decisão que eu tomar hoje pode implicar uma repercussão amanhã. Então, a depender do que a gente vai decidindo, o nosso futuro vem sendo surgindo. Então, ele coloca, então eu resumi essa questão dele dizendo que o futuro é incerto. É nós que somos donos dos nossos destinos, né, a partir de nossas escolhas, a partir do nosso emprego, do livre-arbítrio. Então, alguns têm a capacidade mediúnica de ver as coisas que as sombras e reflexos causam, de um ponto de vista muito aproximado. Outros, no entanto, em função de um menor grau de desenvolvimento psíquico, apenas veem os pobres reflexos falseados e incertos, causadores de encrespamento da superfície da luz astral. Que é quando a gente não tem essa capacidade bem desenvolvida. Sim. E a gente vê as coisas desconectadas, né? Sim, muitas vezes não entendemos até. Não entendemos a mensagem. Uns estão mais apropriados, eles veem tranquilo, muito perfeito nos maiores detalhes. Outros já veem somente um pequeno reflexo e aí fica tudo turvo, tudo assim muito sem nitidez. Indefinido, né? Então, assim, a qualidade moral do médium vidente é muito importante, né? Porque a informação que você vai ter, a imagem que você vai ter, também tem ligação com os espíritos que você se afiniza, né? Então, ele pode plasmar no seu mental uma imagem errada porque é um espírito que não é confiável. Então, a evolução moral, né, que é a questão da evangelização do médium, da conduta que ele deve levar, também é muito importante. O desejo de se melhorar, o desejo de praticar a reforma íntima. Então, tudo isso envolve a qualidade da vivência do médium. E fica de alerta para todos nós essa questão, porque é necessária a reforma íntima não só para o nosso dia a dia, mas também quando nós nos prestamos a praticar a caridade através de uma mediunidade. Nós observamos os nossos ancestrais, nos tempos remotos, que aqueles que tinham o dom de fazer previsões do futuro, que eram chamados os profetas, eles tinham aquela vida que era um sacerdócio. Eles eram mais puros possíveis. Eram aquelas pessoas, os mais intelectos também, mais humildes. Então, eles profetizavam, eles falavam de um futuro possível. É o maior profeta que nós tivemos, né? Jesus. Queridos amigos, nós então vamos agradecendo a sua audiência. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.